pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos estar falando de um livro evangélico sobre um tema que eu já falei que iríamos abordar e que já abordamos, sobre heresiologia, e nesse vídeo é uma verdade sobre, este livro, que nessa série, a verdade sobre, a gente vai falar todos os prós e os contras, como ninguém fala sobre determinada literatura, certo? Nós temos aqui Iago Martins, Pedro Pamplona, Guilherme Nunes, Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia Coaching, certo? É um livro relativamente novo, até porque nós estamos falando de temas heresiológicos que são recentes, que a gente fala aqui de teologia coaching, E esse livro é um livro de autoria de três pessoas, inclusive dois desses que eu conheço, Iago Martins tem talvez um dos maiores canais de teologia evangélica do Brasil, e eu consulto muito, gosto muito, apesar de discordar de uma ou outra coisa, um canal muito bem produzido, que é o 2D de Teologia. O Pedro Pamplona, que tem o canal chamado Review, que é também sobre reviews de livros. Os dois são pastores, lá no Ceará, se eu não me engano. E o Guilherme Nunes, eu não me lembro, certo? E aqui, como o título próprio sugere, falando sobre a teologia do coaching, E o livro é dividido em três partes, ou seja, sobre os três autores. Então, tem a primeira parte que ele vai falar, dar uma definição sobre o que é a teologia coaching. Na segunda parte, vai falar sobre a questão do sofrimento. E na terceira parte, sobre a questão do discipulado, certo? Então, assim, qual seria a minha opinião sobre este livro? Para mim, a parte mais interessante do livro seria a primeira parte, que é através do autor Pedro Pamplona, que ele é formado também em administração, e por essa formação ele vai estar falando, dando uma definição sobre a teologia coaching, E falando em alguma medida sobre a teologia da hipergraça, certo? Por ser um fenômeno recente, claro que, óbvio, que a gente tem influência de lá dos Estados Unidos, a própria teologia da prosperidade veio de lá, mas ele vai dar informações básicas sobre pregadores, sobre pessoas no mundo evangélico, nos podcasts da Bíblia, que abordam essa teologia coaching, Como nós temos poucas informações e pouca literatura, porque, na verdade, a própria teologia coaching, pelo seu perfil, ela não necessariamente vai produzir uma literatura tão rebuscada e até em quantidade. Por quê? Porque ela foca na questão das mensagens. E como o próprio título do capítulo sugere, a teologia coaching nada mais é do que a nova teologia da prosperidade, que é aplicada no desenvolvimento pessoal. O coach é aquele que dá palestras de prosperidade ou de aprimoramento pessoal e profissional, e a teologia coaching nada mais é do que essa versão aplicada no meio evangélico. E, por extensão, a teologia da hipergraça é uma teologia que vai focar na ideia de que você é supervalorado por Deus. E você é tão valorado por Deus que Deus é o seu ponto fraco. Você é o ponto fraco de Deus. Porque você é o centro de Deus. Entendeu? Então, assim, para mim, o ponto mais alto seria a primeira parte, do qual, apesar de que eu acredito que poderia ser melhor elaborada e colocada outras informações, eu acho que é o melhor capítulo. E nas outras partes eu acredito que os autores eles vão divagando. Às vezes me parece que as mensagens são mensagens sobre a questão do sofrimento e do autossacrifício que foram inseridos no livro.
E eu esperava que ele colocasse informações mais diretas ou conexões diretas sobre aquilo que ele fala, os outros autores falam, sobre caracterização e sobre ligação direta sobre a teologia coach e a teologia da hipergraça. Para você ter uma ideia, tem uma parte que é escrita ali pelo Iago Martins, que ele vai falar sobre o assunto e só num determinado momento ele faz a conexão entre, ou cita a teologia coach e a teologia da hipergraça. Então, assim, e no outro capítulo, ou na outra parte que o autor vai abordar sobre discipulado, apesar de que você possa fazer essa ligação, eu não acredito que exista uma conexão direta entre a teologia do coach ou da hipergraça com o discipulado. O que é que, basicamente, os dois últimos autores vão estar falando? Vai falar sobre a questão do sofrimento, do sacrifício, e do sacrifício referente ao discipulado, e como isso contrasta com a teologia coach. Mesmo nessas abordagens, eles não façam uma conexão tão direta, na minha opinião, com aquilo que é o assunto que está no livro. E aqui eu trouxe outro livro só para fazer um comparativo. Eu já mostrei, fiz um review desse livro aqui, Heresias e Modismos, e esse livro, ele vai abordar de uma maneira bem sistemática sobre cada tema, mostrando textos bíblicos que refutam, mostrando textos bíblicos que comprovam a tese do autor e fazendo uma abordagem extremamente direta sobre os assuntos abordados. Entendeu? Ou seja, é um típico livro de heresiologia, certo? Então aqui, por exemplo, a mariolatria, que é um tema do catolicismo. Então ele vai abordar toda a argumentação direta, com citações, e mostrar a refutação dessa heresia. Por exemplo, a teologia da prosperidade, quando nasceu, a questão histórica, por que é incoerente, o triunfalismo, que o triunfalismo, em alguma medida, ela tem a ver com a teologia coach. Por quê? Porque a teologia coach diz que você vai vencer e que você vai triunfar. Mas o que acontece? Às vezes os autores, eles divagam, por exemplo, um dos autores vai falar a parábola do administrador infiel. O que é que a parábola do administrador infiel tem a ver diretamente com o assunto? Entendeu? Mas aqui, quando você vai falar aqui do triunfalismo, que pode fazer uma conexão com a teologia do coach, o autor vai falar, ó, o que é simonia, as estratégias de levantar recurso financeiro, o neopentecostalismo, os artifícios do triunfalismo, né? Vai falar, fazer o contraste com os mártires perseguidos, a exegese, entendeu? O interesse pela ignorância. Então você vai ver aqui nesse tema do triunfalismo, nesse livro você vai ver uma conexão direta, citações bíblicas diretas. E às vezes me parece que os autores escreveram o restante do capítulo para completar o livro. Mesmo que, quando você fala do sofrimento, em alguma medida você está refutando a teologia coach. Por quê? Porque como é que a teologia coach vai lidar com o problema do sofrimento? O problema dos mártires que foram apedrejados? Porque a teologia coach, e por extensão a teologia da prosperidade, ela diz que você tem que ser feliz, você tem que triunfar nessa vida. E os profetas e os apóstolos que não triunfaram, que sofreram, né? Mas isso que foi abordado nessas duas últimas partes, eles divagam muito e poderiam se encaixar em qualquer tipo de mensagem. Mas, ao meu ver, não há uma conexão direta com o assunto e técnica, como um livro desse, de heresiologia, vai estar abordando. Você vê uma nítida abordagem, uma nítida conexão. O que não acontece na segunda e terceira parte desse livro. Entendeu? Então, basicamente, esse livro teria, por exemplo, somente 88 páginas. Então, assim, era melhor você escrever um livro menor
e até cobrar mais barato, e você resumir, já que provavelmente não existe tantas informações, ou não existe tanto assunto a se estender num livro que tem 220 páginas, 200 páginas, né? Então, assim, é aproveitável o livro? Essas 88 páginas, sim. Eu aproveitei nos outros capítulos, eu aprendi muitas outras coisas, inclusive quando ele fala da parábola do administrador infiel. Eu aprendi a interpretação. Mas o que acontece? Ele destoa muito, abordar a parábola do administrador infiel destoa muito daquilo que é o assunto principal, que é a teologia coach. Você poderia caracterizar mais, falar sobre mensagens, fazer conexões, citações diretas sobre aqueles que abordam essa teologia, entendeu? Mas me parece que a percepção que se tem é de que o autor, os autores, o segundo, o terceiro autor, ele parece que vai colocando uma mensagem que ele preparou lá e coloca aqui e conecta no livro. Não que você não possa aprender e fazer um certo tipo de conexão. Mas quando você pega um livro de heresiologia como esse, você vai, encontra tudo aquilo, mesmo que seja muito mais resumido. Por quê? O triunfalismo, ele apresenta em um capítulo. Não está no livro todo, na metade do livro. Entendeu? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem um link aí tem um Pix para doações. Estamos em outras plataformas e até a próxima.